Júlia era uma mulher comum, até o dia em que desmaiou abraçada a um bebê reborn, acreditando ser seu próprio filho. O que parecia uma excentricidade inofensiva, revelou uma dor profunda e um passado sombrio que ela nunca superou. Internada à força, ela enfrentou traumas, alucinações e memórias que preferia esquecer. Mas no silêncio do tratamento, uma verdade começou a emergir. O bebê não era apenas um boneco, era a única coisa que a mantinha viva. Ao longo de sua recuperação, Júlia precisou escolher entre o conforto da ilusão ou a dor necessária para reencontrar a si mesma. E quando finalmente abriu a caixa com o boneco lacrado, algo inesperado aconteceu. Prepare-se para um desfecho surpreendente. Será que ela conseguiu se libertar do passado? Ou será que algumas cicatrizes nunca desaparecem? Assista até o final e descubra por que essa história está emocionando milhares de pessoas. Porque às vezes, o maior milagre é simplesmente continuar. Era uma manhã fria e cinzenta, a cidade ainda parecia adormecida, e o silêncio da rua só era interrompido pelo som distante de uma sirene de ambulância. Dentro de uma casa simples, mas aconchegante, Júlia estava caída no chão do quarto infantil, desacordada. Sua mão segurava firmemente um bebê reborn, um boneco hiperrealista que, para ela, era mais do que um objeto, era seu filho, sua razão de viver. Quando a irmã de Júlia, Mariana, chegou para visitá-la, encontrou a porta aberta, uma situação incomum e preocupante. Ao entrar na casa, chamou por Júlia várias vezes sem obter resposta. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu o silêncio assustador. Com passos rápidos, seguiu até o quarto infantil e ficou chocada com a cena que viu. "Júlia!" gritou Mariana, correndo ao encontro da irmã. Ela estava pálida e sem reação. Mariana pegou o telefone imediatamente e chamou os paramédicos. Minutos depois, as sirenes que antes eram distantes ficaram ensurdecedoras enquanto a ambulância parava em frente à casa. Os socorristas correram para dentro, rapidamente verificaram os sinais vitais de Júlia, enquanto Mariana, aflita, tentava explicar aos profissionais que o bebê nos braços dela não era uma criança real. Mesmo inconsciente, Júlia se recusava a largar o bebê reborn. Seu aperto demonstrava a força de sua ligação emocional. Os paramédicos conseguiram, com dificuldade, separá-la do boneco e a levaram rapidamente ao hospital. Mariana, segurando o boneco agora inerte, sentia um misto de preocupação e culpa. Ela jamais imaginou que a obsessão da irmã com o bebê reborn pudesse atingir um ponto tão perigoso. Enquanto a ambulância desaparecia ao longe, Mariana sentou-se no sofá, tentando entender como a irmã tinha chegado àquele ponto. O incidente inesperado abriu portas para uma jornada dolorosa e reveladora que ninguém estava preparado para enfrentar. Júlia abriu lentamente os olhos, piscando diante da forte luz branca do quarto de hospital. Seu coração acelerou ao perceber que estava sozinha, sem o bebê que tanto amava. Sentindo-se perdida e angustiada, tentou levantar-se rapidamente, mas uma tontura forte a obrigou a permanecer na cama. Poucos minutos depois, uma médica entrou no quarto com uma expressão gentil, mas séria. "Júlia, como você está se sentindo?" perguntou suavemente. Júlia, com a voz trêmula, imediatamente questionou sobre seu bebê reborn. A médica, tentando ser o mais cuidadosa possível, explicou que o boneco estava com sua irmã Mariana, o que pareceu aumentar ainda mais a ansiedade de Júlia. Enquanto isso, na sala de espera do hospital, Mariana estava em profunda conversa com a equipe médica e psicológica. A gravidade do estado emocional de Júlia era evidente, e os profissionais recomendaram uma avaliação psiquiátrica imediata, considerando internação como uma possibilidade real. Mariana sentiu o peso daquela decisão, mas sabia que algo precisava ser feito. Sua irmã havia cruzado uma linha perigosa entre realidade e fantasia, e os médicos eram enfáticos em afirmar que Júlia necessitava urgentemente de cuidados especializados. Com o coração apertado, Mariana concordou com a recomendação dos especialistas. Ela sabia que essa decisão iria mudar para sempre a vida da irmã, mas também tinha consciência de que era a única maneira de salvá-la de sua própria mente. Júlia, sem saber das decisões que estavam sendo tomadas por ela, encarava o teto branco do quarto de hospital, sentindo-se completamente isolada e incapaz de prever o que estava por vir. Após o susto inicial, Mariana decidiu retornar à casa da irmã para recolher alguns objetos pessoais. Ao entrar novamente no quarto infantil, agora vazio e silencioso, sentiu um calafrio ao perceber o quanto Júlia tinha se entregado ao mundo do bebê reborn. Mariana começou a examinar o quarto mais detalhadamente. Encontrou diários e cartas escondidas nas gavetas, todas escritas por Júlia e endereçadas ao bebê reborn. Ao lê-las,
Mariana ficou profundamente impactada ao perceber que sua irmã não apenas tratava o boneco como um filho, mas também compartilhava com ele seus medos mais profundos e seus traumas mais secretos. Entre as páginas, descobriu também fotografias antigas que revelavam um lado da irmã que ela desconhecia. Fotos da infância delas com uma mulher que Mariana mal reconheceu, a mãe delas, que havia desaparecido de suas vidas anos antes, deixando um vazio imenso no coração de Júlia. Enquanto folheava as últimas páginas, Mariana encontrou um bilhete recente, curto, mas devastador: "Se alguém tirar você de mim, eu não sei se aguentarei viver sem você." Com lágrimas nos olhos, Mariana percebeu que a situação era muito mais grave do que imaginara. Não era apenas uma obsessão passageira, mas sim um pedido desesperado de socorro de Júlia. Com o coração partido, Mariana decidiu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar a irmã a enfrentar seus fantasmas e recuperar sua vida. De volta ao hospital, Júlia permanecia em silêncio, encarando a parede com o olhar vazio. Não havia choro, não havia reação. Apenas um silêncio profundo que assustava até mesmo os profissionais mais experientes. A psicóloga responsável por sua avaliação, doutora Elisa, decidiu fazer a primeira abordagem. "Júlia, você gostaria de conversar um pouco?" perguntou com voz suave. Júlia não respondeu. Seus dedos se mexiam involuntariamente, como se ainda estivessem tentando sentir o bebê reborn em seus braços. A ausência daquele objeto parecia ter deixado nela um vazio tão real quanto a perda de uma criança de verdade. Enquanto isso, Mariana continuava reunindo mais peças do quebra-cabeça. Ao revisar os álbuns de fotos da infância que encontrou em uma prateleira empoeirada, notou algo que até então não fazia sentido. Júlia sempre aparecia distante, quase nunca sorria nas imagens. Mesmo nas festas de aniversário, o olhar da irmã parecia ausente. Em algumas fotos, a mãe dela segurava Júlia com firmeza excessiva, e o semblante da menina transmitia tensão. Mariana se lembrou, então, de um comentário que Júlia fizera anos atrás: "A mamãe dizia que amor era silêncio." Aquilo, na época, pareceu apenas uma frase melancólica, mas agora ganhava um peso novo. Ao visitar a antiga casa da mãe, hoje desocupada, Mariana encontrou, dentro de uma caixa de papelão esquecida no sótão, uma série de documentos e bilhetes antigos. Entre eles, um relatório escolar mencionando episódios de isolamento e um acompanhamento psicológico interrompido na infância. Também havia desenhos feitos por Júlia quando criança. Todos retratavam uma figura materna sem rosto e uma menina sozinha em um quarto. Com essas informações em mãos, Mariana voltou ao hospital decidida a compartilhar tudo com a doutora Elisa. As memórias da infância não apenas haviam moldado a maneira como Júlia lidava com a solidão, mas possivelmente haviam se transformado na raiz de sua dependência emocional do bebê reborn. Naquela noite, sozinha em seu leito, Júlia finalmente falou uma frase. Quase sussurrando, com a voz rouca e enfraquecida, disse: "Eu só queria ter alguém que não fosse embora." Foi o primeiro passo para entender que, por trás da obsessão, havia uma história de abandono e feridas nunca cicatrizadas. Nos dias que se seguiram, Mariana fez questão de estar presente em todas as visitas ao hospital. A cada conversa com os médicos e a psicóloga, novas peças da história de Júlia surgiam, revelando uma teia emocional complexa e dolorosa. Em uma das sessões, a doutora Elisa sugeriu que Mariana participasse de uma entrevista conjunta com a irmã, para facilitar o resgate da confiança e da memória afetiva. Na sala silenciosa, decorada com tons neutros e iluminação suave, Júlia estava sentada diante da irmã. Ainda frágil, mas com os olhos um pouco mais atentos. A terapeuta conduzia a conversa com cuidado, e Mariana, com a voz baixa, começou a falar sobre o que havia descoberto nos diários e cartas. "Júlia, eu li suas palavras. As cartas para o bebê. As lembranças com a mamãe. Eu não sabia que você carregava tanto sozinha." Júlia abaixou a cabeça. As mãos trêmulas seguravam os próprios joelhos. "Você nunca me perguntou", murmurou ela, com uma dor contida. O silêncio que se seguiu foi preenchido por memórias que nenhuma das duas queria reviver, mas que precisavam emergir. Mariana percebeu que, por anos, viveu ao lado de uma irmã que sorria por fora e desmoronava por dentro. Doutora Elisa, com empatia, perguntou: "Júlia, você lembra de quando comprou o bebê reborn?" Ela assentiu levemente. "Lembro sim. Era como se ele tivesse me escolhido. Quando o peguei no colo pela primeira vez, algo em mim se acalmou. Era como se, finalmente, eu tivesse alguém só meu. Alguém que não ia me deixar." As palavras de Júlia cortaram o ar com força.
Mariana sentiu os olhos marejarem. A irmã não estava apenas presa a um boneco. Ela havia criado uma realidade paralela, uma fuga emocional profunda para escapar de um mundo que sempre a tratou com indiferença. Depois daquela sessão, a equipe do hospital decidiu intensificar o acompanhamento terapêutico e realizar sessões mais frequentes. Doutora Elisa também passou a estudar a possibilidade de um tratamento baseado em substituição simbólica e reconexão afetiva, para que Júlia pudesse, aos poucos, reconstruir sua identidade sem precisar se apegar à ilusão do bebê. Mariana, determinada a ajudar, prometeu que não deixaria mais a irmã enfrentar a escuridão sozinha. Mas ela sabia que os segredos revelados eram apenas o começo. Júlia ainda teria um longo caminho até aceitar que precisava soltar o passado para se permitir viver o presente. 2 semanas haviam se passado desde o incidente, e embora Júlia apresentasse sinais de leve melhora, a equipe médica já discutia a necessidade de uma intervenção mais intensa. As sessões com a psicóloga revelavam um padrão de apego obsessivo e resistência em aceitar a realidade como ela era. Júlia ainda pedia para ver o bebê todos os dias e, quando não recebia resposta, se fechava em longos períodos de silêncio. Mariana, apesar da dor que sentia ao ver a irmã naquele estado, começava a perceber que os cuidados domiciliares não seriam suficientes caso Júlia recebesse alta. A possibilidade de uma recaída parecia iminente, e as conversas com os médicos tornavam-se cada vez mais diretas sobre uma internação prolongada em uma clínica psiquiátrica especializada. Durante uma reunião com a direção do hospital, a doutora Elisa foi clara. Júlia está em um ponto crítico. Ou damos um passo mais profundo no tratamento, ou corremos o risco de vê-la regredir completamente. A mente dela construiu um sistema inteiro em torno do bebê reborn. E se esse sistema for removido sem estrutura, ela pode colapsar. Mariana respirou fundo. Nunca havia imaginado precisar tomar esse tipo de decisão. Mas, naquele momento, compreendia que salvar a irmã significava, de certa forma, perdê-la por um tempo. O tratamento intensivo poderia ser a única esperança real de recuperação. Na manhã seguinte, Mariana foi até o quarto da irmã com um envelope nas mãos. Sentou-se ao lado da cama, e com a voz firme, mas cheia de ternura, disse: Júlia, hoje a gente vai dar um passo importante. Você vai para um lugar que pode realmente te ajudar. Os olhos de Júlia se arregalaram. O semblante mudou num segundo. Ela levantou o tronco da cama com dificuldade e perguntou, quase em súplica: Eu vou poder levar o bebê? Mariana conteve o choro e respondeu: Lá, você vai aprender a lidar com tudo isso. A entender o porquê dessa dor. E talvez, quem sabe, um dia, possa carregar esse amor de uma forma mais leve. Júlia chorou baixinho, sem escândalo. Apenas deixou que as lágrimas corressem, como quem já não tem forças para lutar. Era o início de uma virada drástica, e ninguém ali tinha certeza de onde aquilo tudo iria dar. A entrada de Júlia na clínica psiquiátrica marcou o início de uma fase ainda mais delicada. O ambiente era calmo, limpo, mas para ela, parecia hostil. Os corredores brancos, os horários regrados, a falta do bebê em seus braços, tudo contribuía para um sentimento constante de vazio. Nas primeiras sessões com a terapeuta da clínica, Júlia mal falava. Quando conseguia, insistia em saber se Mariana havia trazido o bebê reborn. A terapeuta, paciente, começava a trabalhar com ela a ideia de transferência emocional, um conceito que Júlia, inicialmente, rejeitava com todas as forças. Você quer que eu esqueça meu filho, dizia ela, fria. Não queremos que você esqueça, respondia a terapeuta. Queremos que você compreenda por que ele se tornou tão importante. Enquanto isso, Mariana tentava acompanhar tudo à distância. A clínica não permitia visitas nos primeiros 7 dias. Mas, a cada ligação com a equipe, Mariana sentia que a irmã oscilava entre pequenos avanços e fortes recaídas. Em certo momento, Júlia ficou 2 dias sem se alimentar direito, alegando que, sem seu bebê, não havia razão para se cuidar. No 5º dia, porém, algo começou a mudar. Durante uma atividade em grupo, uma paciente chamada Lúcia, uma senhora com histórico de perdas familiares, se aproximou de Júlia. Sem muita cerimônia, sentou-se ao lado dela e disse: Eu perdi um filho de verdade, e por muito tempo, segurei uma almofada como se fosse ele. Até perceber que o que eu precisava não era segurá-lo, mas me despedir. Júlia não respondeu. Mas, naquela noite, pediu papel e caneta. Passou horas escrevendo uma carta. Não à terapeuta, nem à irmã, mas ao próprio bebê reborn. A carta era uma mistura de confissão e despedida. Júlia escrevia sobre as noites em que o embalava,
as histórias que contava, e o medo avassalador de ficar sozinha novamente. Aquilo, pela primeira vez, a fez olhar para si mesma como alguém ferida, não como mãe. No dia seguinte, ela entregou a carta à terapeuta. E, pela primeira vez desde a internação, sorriu brevemente ao final da sessão. Um gesto pequeno, mas carregado de significado. Era o início do verdadeiro conflito interno, entre a dor do apego e o desejo silencioso de liberdade emocional. Na segunda semana de internação, os avanços de Júlia começaram a despertar expectativas cautelosas entre os profissionais. Ela se mostrava mais receptiva nas sessões individuais, mesmo sem mencionar diretamente o bebê reborn, falava sobre infância, abandono e medo de ser esquecida. A carta que havia escrito parecia ter desbloqueado emoções adormecidas há anos. Mas ao mesmo tempo em que Júlia dava passos para frente, novos sinais preocupantes surgiam. Durante uma conversa com Lúcia, ela mencionou ter ouvido, durante a noite, a voz do bebê chamando por ela. Um sussurro doce, repetitivo, vindo do canto do quarto. Não era sonho, afirmou, olhando fixamente para a terapeuta. Era ele. Ele me disse que está com saudade. A equipe da clínica passou a observar possíveis sintomas de alucinação auditiva. O medo não era apenas o retorno do apego ao objeto, mas o risco de que o trauma emocional estivesse tomando uma forma mais severa. Enquanto isso, Mariana começou a sentir um desconforto crescente com uma pessoa em especial. Tânia, uma prima distante que havia começado a visitar Júlia pouco antes do colapso. Aparentemente carinhosa, Tânia demonstrava um interesse excessivo pelo bebê reborn, chegando a postar fotos com ele nas redes sociais sem o consentimento de Júlia. Mariana agora suspeitava que Tânia havia incentivado a irmã a se aprofundar naquela ilusão, talvez por diversão ou por desvio de atenção emocional. Ao compartilhar essa desconfiança com a equipe, doutora Elisa sugeriu que investigassem mais a fundo a influência externa que Júlia poderia ter sofrido. Em alguns casos, o envolvimento de terceiros pode funcionar como gatilho ou reforço de delírios. Júlia, por sua vez, passou a se isolar novamente. Parou de escrever, evitava as refeições e recusava atividades em grupo. Algo havia mudado. Um medo novo se instalara, não mais o medo da solidão, mas o medo de estar sendo vigiada. Em uma das sessões, ela sussurrou. Alguém está tentando me tirar dele, mas eu sei a verdade. E eu não vou deixar. A ameaça agora não era mais visível. Era invisível, silenciosa, e vinha de dentro. Após dias de instabilidade emocional, a equipe da clínica convocou Mariana para uma reunião presencial. O ambiente era tenso. A terapeuta, o psiquiatra e a coordenadora da unidade estavam presentes. A médica abriu a conversa de forma direta. Mariana, sua irmã está apresentando sinais de resistência intensa ao tratamento. Ela tem oscilado entre momentos de lucidez e episódios de delírio emocional. Precisamos tomar uma decisão difícil. Mariana sentiu o estômago revirar. Já sabia que ouviria algo duro, mas ainda não estava preparada para aquilo. Estamos considerando, com base no quadro clínico, uma internação prolongada, possivelmente, o uso de medicação mais intensa. Mas isso exige autorização familiar, completou a coordenadora. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. Lembrou de Júlia quando criança, sozinha no quarto, abraçada aos seus brinquedos. Lembrou das cartas ao bebê reborn, da dor transbordando por cada palavra, da solidão mascarada por uma maternidade imaginária. E agora, tudo isso se resumia a uma assinatura. Uma escolha. Enquanto isso, Júlia caminhava lentamente pelo jardim interno da clínica. Usava um casaco grosso, o olhar perdido entre as folhas secas no chão. Sentia-se cada vez mais distante do mundo real, como se estivesse entre dois lugares, o da infância mal resolvida e o presente que a forçava a abrir mão da única coisa que lhe dava sentido. Naquela noite, Mariana entrou no quarto de visitas da clínica e se sentou em frente à irmã. Júlia estava pálida, os olhos semicerrados, mas atentos. Eles querem me apagar, Mari. Querem arrancar o que sobrou de mim. A voz era um sussurro. Não, Júlia. Eles querem salvar o que ainda está aí dentro. Aquela parte sua que precisa viver de verdade. Júlia fechou os olhos. Por um instante, uma lágrima escorreu sem resistência. Mariana então segurou a mão da irmã com firmeza. Não tinha todas as respostas, mas sabia que, naquele instante, sua presença era tudo o que Júlia precisava. E com a voz firme, disse: Eu vou autorizar, Júlia. Mas vou ficar com você em cada etapa. A escolha havia sido feita. E com ela, viriam consequências profundas, para as duas.
A equipe médica preparou cuidadosamente o novo plano terapêutico. Júlia não seria informada imediatamente sobre a nova medicação. A abordagem seria sutil. Pequenas alterações na rotina, um reforço nas atividades coletivas e a introdução de um remédio administrado em horários que ela já aceitava, tudo para evitar rupturas bruscas. Mariana, ainda dividida entre culpa e esperança, acompanhava tudo à distância. A clínica permitirá uma visita monitorada em 3 dias, e isso a deixava ansiosa. Ela sabia que Júlia poderia interpretar qualquer passo como uma traição. A ligação entre elas era frágil, sustentada por lembranças dolorosas e uma confiança que vinha sendo reconstruída aos poucos. Enquanto isso, Júlia passou a desconfiar da equipe. Em sua percepção, algo estava errado. Começou a esconder pequenos objetos no quarto, a desconfiar da comida e até a testar os profissionais, fazendo perguntas sutis sobre a medicação. O ambiente, antes tolerável, agora parecia uma armadilha. Durante uma sessão de grupo, ela se recusou a falar. Cruzou os braços, diante da insistência da terapeuta, disse: "Vocês estão tentando me apagar. Mas eu ainda estou aqui." Naquela noite, teve um surto leve. Foi contida com delicadeza pelos enfermeiros e, ao amanhecer, estava mais calma, mas introspectiva. Passou horas olhando para a parede do quarto, como se estivesse esperando algo acontecer. E aconteceu. Mariana chegou. A visita era breve, supervisionada, mas intensa. Júlia olhou com olhos de mágoa. "Você disse que ia ficar do meu lado", sussurrou, evitando o contato visual. "E estou. Mas ficar do seu lado também significa tomar decisões difíceis para te ver bem." Houve silêncio. Um daqueles que parecem durar minutos. Até que Júlia, num gesto inesperado, tocou o braço da irmã e disse: "Então me prometa que isso é para me trazer de volta. Não para me fazer desaparecer." "Eu prometo", respondeu Mariana, com os olhos cheios d'água. A armadilha perfeita para alcançar Júlia não era a medicação. Era a esperança. E, naquele instante, ela ainda estava viva. Com a nova medicação sendo introduzida de forma gradual, a equipe passou a monitorar cuidadosamente as reações de Júlia. Nos primeiros dias, não houve mudanças significativas. Mas, a partir da segunda semana, ela começou a apresentar comportamentos inesperados, passou a escrever com mais frequência, passou a falar sozinha em voz baixa. Em uma madrugada, foi encontrada sentada no chão do quarto, cercada por folhas de papel com desenhos infantis. Ao analisar os desenhos, a terapeuta percebeu algo curioso. Muitos retratavam uma mulher com o rosto borrado, sempre de mãos dadas com uma criança. Em todos os papéis, a criança usava uma roupa idêntica àquela do bebê reborn que Júlia tanto amava. Na sessão seguinte, a terapeuta decidiu explorar aquele símbolo. Perguntou quem era a mulher dos desenhos. Júlia hesitou, mas então disse: "É a minha mãe. Mas ela nunca olhava para mim. Eu só existia quando ela me vestia para sair, como se eu fosse um brinquedo dela." A revelação caiu como um raio. Mariana, ao ser informada, desabou. Nunca soubera o quanto a ausência emocional da mãe havia marcado a irmã. A obsessão de Júlia por um filho perfeito agora fazia sentido. Era a tentativa de dar ao outro o que ela jamais receberá. Naquela semana, uma nova dinâmica foi proposta. Júlia foi incentivada a recriar uma rotina simbólica com um boneco neutro, sem as características hiperrealistas do bebê reborn. Era um experimento terapêutico, reconstruir o vínculo sem a carga emocional intensa. No início, Júlia resistiu. Mas, aos poucos, começou a aceitar. Falava com o boneco, mas agora sobre si mesma, contava histórias da infância, desabafava medos, chorava. Era o início de algo profundo, a desconstrução da fantasia para o nascimento de uma nova identidade. A verdade oculta estava emergindo, e com ela, a chance real de libertação. Com a terapia evoluindo e os traumas começando a emergir, Júlia vivia uma montanha-russa emocional. Nos dias bons, ela participava das atividades da clínica, conversava com Mariana por videochamada e até sorria em pequenos momentos. Mas, nos dias ruins, mergulhava em um silêncio absoluto, como se algo dentro dela estivesse prestes a explodir. Certa tarde, durante uma atividade de escrita livre, Júlia escreveu um texto que chamou a atenção da equipe. Era um relato em terceira pessoa, sobre uma menina que criava um filho de pano para fugir de uma mãe de vidro, frágil, fria, que rachava sempre que era tocada. Doutora. Elisa leu o texto com cuidado e levou-o para a próxima sessão. Sentaram-se as duas na sala de terapia, frente a frente. A terapeuta então perguntou: "Júlia, essa menina do texto é você?"
Júlia demorou para responder. Depois de alguns segundos, disse: "É a parte de mim que ainda tem medo de virar vidro também." Naquela noite, Júlia teve um pesadelo intenso. Acordou gritando, chamando pelo bebê reborn, mas não como antes. Dessa vez, ela gritava pedindo desculpas. As enfermeiras acalmaram, e ao amanhecer, ela pediu para escrever uma carta. A carta foi direcionada a Mariana. Nela, Júlia dizia que estava tentando, mesmo quando parecia que não. Que, às vezes, a saudade era maior que a força. Mas que ela não queria mais se esconder. Na visita seguinte, Mariana leu a carta com lágrimas nos olhos. Abraçou a irmã com força e sussurrou: "Mesmo quando você acha que está no fundo, você ainda é tudo para mim." A clínica observava atentamente esse progresso. Os momentos de tensão estavam longe de acabar, mas agora eles vinham acompanhados de consciência. Júlia não negava mais suas dores. E isso, por si só, era uma vitória. Alguns dias após a carta entregue a Mariana, Júlia teve um novo momento de introspecção. Na sala de terapia, ela pediu para não fazer as atividades em grupo. Preferiu ficar com doutora Elisa em silêncio, olhando pela janela. O sol atravessava o vidro e iluminava levemente o rosto cansado de Júlia. "Às vezes, eu penso que não sou eu quem quer o bebê, talvez seja ele que nunca quis me deixar", disse de repente, com a voz baixa. A terapeuta anotou em silêncio. Aquela frase carregava um simbolismo importante. Júlia estava começando a entender que sua dor não vinha apenas da ausência do boneco, mas da permanência da ausência real que o boneco representava. Mais tarde, em um exercício guiado de regressão, Júlia lembrou com nitidez de uma cena esquecida. Ainda criança, chorava no quarto enquanto sua mãe arrumava malas e saía pela porta, sem olhar para trás. Na memória, ela segurava um travesseiro pequeno e dizia baixinho: "A gente não precisa dela. Só temos uma outra, né?" Era a origem da relação simbiótica com o bebê reborn. Ele era, na verdade, o travesseiro transformado em presença. O substituto definitivo para a ausência insuportável. Doutora Elisa compartilhou essas anotações com a equipe e com Mariana. Agora não havia mais dúvida. Júlia não estava apenas em tratamento. Estava se aproximando da raiz mais profunda de sua dor. E ali, no centro daquele trauma, havia a chance de reconstrução verdadeira. Na sessão seguinte, Júlia aceitou um novo desafio: participar de um grupo terapêutico focado em perdas simbólicas. Pela primeira vez, ela falou publicamente sobre sua relação com o bebê reborn, sem vergonha, sem desespero. Apenas com a voz trêmula de alguém que finalmente começou a se ouvir por dentro. Na semana seguinte, Júlia foi convidada a participar de uma dinâmica delicada: escrever uma carta de despedida simbólica para o bebê reborn. Não como uma rejeição, mas como um ritual de encerramento. A proposta partiu de doutora Elisa, que explicou a importância de dar um fim emocional consciente a esse ciclo, abrindo espaço para um novo começo. Júlia relutou. No início, recusou a proposta com firmeza, dizendo que não podia abandonar alguém que a acompanhou quando ninguém mais o fez. Mas após alguns dias de reflexão, e lembranças recorrentes de sua infância, da solidão, e dos momentos que passou com Mariana, ela aceitou. Trancada no quarto de terapia, pediu papel, caneta e privacidade. Passou quase 2 horas escrevendo. A carta começou como um lamento, passou por memórias de cuidado e carinho, e terminou com uma frase que arrancaria lágrimas da equipe ao ser lida mais tarde: "Você me ajudou a sobreviver. Agora preciso aprender a viver sozinha." No dia seguinte, a carta foi lida por Júlia em voz alta, em um círculo terapêutico. O ambiente era carregado de emoção. Outros pacientes se emocionaram, e Mariana, autorizada a estar presente, chorou em silêncio. Ela sabia que aquele momento marcava a transição mais difícil de todas, a despedida voluntária de uma fantasia que salvou, mas também aprisionou. A carta foi colocada dentro de uma caixa simples de madeira, que foi lacrada e guardada no arquivo da clínica. Júlia não quis enterrá-la, nem queimá-la. Disse que, por ora, só queria que ficasse longe, mas inteira. Para a equipe, aquele foi um ponto de virada. A última chance de ressignificar a dor havia sido abraçada por Júlia. E isso mudaria o rumo do tratamento para sempre. Dias após a leitura da carta, Júlia começou a apresentar sinais de retraimento novamente. O que antes parecia um avanço se transformou em silêncio. Mariana, preocupada, voltou à clínica para tentar entender o que estava acontecendo. Doutora Elisa explicou que esse comportamento era esperado. Após um marco emocional tão forte, era comum que o paciente se retraísse para assimilar a perda simbólica.
mas havia algo diferente no ar. Júlia evitava olhar nos olhos de todos, inclusive da terapeuta. E, em determinado momento, foi encontrada no jardim da clínica sentada em silêncio absoluto, com uma caixa de lenços de papel nas mãos, completamente molhados. Eu fiz o que pediram. Mas agora, quem eu sou? Disse ela, quando questionada por uma das enfermeiras. O luto simbólico se tornava real. Júlia sentia que havia se despedido de algo essencial, e, pela primeira vez, não sabia o que ocuparia esse espaço vazio. A dúvida sobre o que viria a seguir passou a dominar seus pensamentos. Durante uma nova sessão, a terapeuta propôs uma escolha simples, mas poderosa. Júlia, agora que você soltou o que te aprisionava, você quer preencher esse espaço com o quê? A pergunta ecoou como um abismo. Júlia chorou. Não respondeu imediatamente. Mas, naquela noite, escreveu em seu diário uma frase que seria lida depois por Mariana. A dor é minha. Mas a escolha também. E hoje, eu escolho continuar. Mesmo com medo. Mesmo sem saber quem serei. Era decisão fatal. Deixar para trás não apenas o objeto, mas a versão de si mesma que dependia dele para existir. Pela primeira vez, Júlia aceitava caminhar, mesmo sem saber para onde. A recuperação de Júlia parecia avançar, mas algo no ar indicava que um último confronto emocional se aproximava. Mariana, apesar de feliz com os sinais de progresso da irmã, vinha guardando uma informação difícil. A caixa com o bebê reborn havia sido devolvida pela clínica para ela, como responsável legal. E agora, diante da iminente alta de Júlia, precisava decidir o que fazer com aquilo. Durante uma das sessões, doutora Elisa sugeriu que Mariana fosse franca com a irmã. A confiança entre vocês é a ponte mais forte nesse processo. Se ela descobrir por outra pessoa, pode desmoronar tudo, advertiu a terapeuta. Na visita seguinte, Mariana trouxe a verdade. Sentou-se diante de Júlia, segurando as mãos dela com cuidado. Júlia, a caixa com o bebê está comigo. Desde o início. Eu guardei porque achei que não seria justo você vê-la naquele momento. Mas agora, preciso saber o que você quer fazer com ela. O silêncio que se seguiu foi profundo. Júlia abaixou a cabeça, respirou fundo. As lágrimas vieram, mas sem desespero. Eu não sabia que doía tanto lembrar, e, ao mesmo tempo, tanto me fazia bem. Não sei se estou pronta para ver de novo. Mas também não quero fugir, disse com a voz embargada. Juntas, decidiram abrir a caixa em um ambiente controlado, com a terapeuta presente. O momento foi tenso, mas também revelador. Júlia não tocou o bebê. Apenas olhou. Chorou. Sorriu. E, pela primeira vez, disse: Eu cuidei de você como pude. Mas agora, eu preciso cuidar de mim. Foi a emboscada emocional que todos esperavam, não para prendê-la ao passado, mas para libertá-la dele. A caixa foi fechada novamente, desta vez por Júlia. E foi ela quem entregou à terapeuta com um pedido: guarde por mim. Por enquanto. Era o sinal claro de que o vínculo não havia desaparecido, mas que, enfim, deixava de controlar sua vida. Nas semanas seguintes ao confronto com o passado, Júlia manteve uma postura mais estável. Os surtos cessaram, e os momentos de lucidez tornaram-se mais frequentes. Ela continuava em acompanhamento diário, mas agora participava ativamente das decisões sobre sua própria rotina. Doutora Elisa observava, com atenção, essa nova fase. Em uma das sessões, perguntou: Júlia, você se sente pronta para dar um novo passo? Ela pensou por alguns segundos e respondeu com segurança: ainda sinto medo. Mas acho que agora, eu sei que o medo não precisa me paralisar. A equipe da clínica então começou a planejar a transição de Júlia para o programa ambulatorial, um regime de semi-internação com maior autonomia. Mariana foi chamada para conversar sobre os novos cuidados, e juntas, elas construíram um plano de apoio que incluía atividades externas, encontros terapêuticos semanais e visitas regulares à clínica. Em casa, Mariana preparou um ambiente acolhedor. Retirou os objetos antigos que remetiam ao passado e decorou o quarto da irmã com plantas, livros e fotos de momentos alegres entre elas. Júlia, ao entrar no quarto, sorriu emocionada. Isso aqui, parece um novo começo, disse, com os olhos marejados. Mesmo com avanços, os desafios continuavam. Houve dias de recaída emocional, noites mal dormidas e conversas duras. Mas, pela primeira vez, Júlia não enfrentava tudo sozinha. Ela tinha Mariana, doutora Elisa e a si mesma, reconstruída, mas inteira. As consequências daquela longa jornada eram visíveis: marcas emocionais,
memórias dolorosas, mas também força, resiliência e a certeza de que era possível recomeçar. A Júlia que saiu da clínica não era a mesma que havia entrado, e isso era, enfim, uma vitória. Com o tempo, Júlia começou a visitar a clínica apenas uma vez por semana. Sua rotina fora reorganizada com pequenos rituais: caminhar no parque, tomar café com Mariana, escrever em seu diário ao entardecer. Aos poucos, a vida real deixava de parecer uma ameaça, e passava a ser um território possível. Em uma dessas caminhadas, Mariana trouxe à tona um tema que ambas haviam evitado: a mãe. Você já pensou em procurar por ela? Perguntou, com cautela. Júlia ficou em silêncio. Era um nome que ainda doía, mas que agora já não parecia um monstro inominável. Não sei se estou pronta para vê-la. Mas, talvez eu precise entender quem ela era para conseguir entender quem eu sou, respondeu. Com o apoio da terapeuta, decidiram que o primeiro passo seria ler antigas cartas e documentos que Mariana havia guardado. Entre as páginas amareladas do passado, encontraram relatos da mãe que nunca conheceram de verdade. Uma mulher frustrada, isolada, com histórico de depressão não tratada. Esse processo não serviu para justificar tudo que Júlia passou, mas trouxe alívio. Ela percebeu que sua dor era parte de um ciclo maior, que agora ela tinha a chance de interromper. No encontro seguinte com a terapeuta, Júlia falou com voz firme. Eu não sou só o que me faltou. Eu também sou o que decido construir. Esse foi o verdadeiro acerto de contas. Não com a mãe, nem com o passado, mas com a ideia de que sua história precisava ser um lamento eterno. Júlia estava, enfim, reescrevendo seu enredo. No início do outono, Júlia decidiu retomar um projeto antigo: estudar pedagogia. Era uma ideia que carregava desde a juventude, mas que sempre fora sufocada por inseguranças. Com o incentivo de Mariana e da equipe terapêutica, ela se matriculou em um curso noturno. Na primeira aula, o nervosismo era visível. As mãos suavam, a garganta estava seca. Mas ao entrar na sala, ver os cadernos, os rostos curiosos, ela sentiu algo novo: pertencimento. Eu não sou só uma paciente. Eu sou uma mulher em movimento, anotou em seu diário naquela noite. Mariana, orgulhosa, acompanhava tudo de perto. Em uma tarde tranquila, decidiu surpreender a irmã. Trouxe a caixa do bebê reborn, ainda lacrada, e a colocou sobre a mesa da cozinha. Achei que você podia decidir o destino dela, disse, com delicadeza. Júlia respirou fundo. Tocou a tampa com carinho e depois respondeu. Acho que ela pode ajudar outras pessoas agora. Na semana seguinte, doou o boneco para um grupo terapêutico que utilizava bebês reborn como ferramenta para tratar luto materno. Foi uma decisão surpreendente. Não pelo gesto em si, mas pelo significado. Júlia não apenas havia encerrado um ciclo, ela o havia transformado em ponte para a cura de outras mulheres. A história dela não terminava com um ponto final. Terminava com vírgulas, com novos começos. E talvez essa fosse a maior vitória de todas: entender que seguir em frente não é esquecer, mas dar um novo sentido ao que um dia nos feriu. Hoje, Júlia caminha com passos mais firmes. Ainda há dias difíceis, memórias que insistem em retornar, mas agora ela sabe como enfrentá-las. Com o tempo, o vazio que antes gritava dentro dela foi dando lugar a novas experiências, pessoas e propósitos. Ela continua o tratamento de forma preventiva, participa de rodas de conversa com outras mulheres, e até passou a escrever pequenas crônicas sobre saúde mental. Algumas dessas histórias foram publicadas em um blog da clínica, onde inspiram outras pessoas a acreditarem na possibilidade de recomeçar. Às vezes, Júlia passa pela estante onde guarda uma foto antiga, não do bebê reborn, mas dela mesma, ainda criança, com um sorriso tímido e esperançoso. Hoje, ela entende que aquela menina nunca precisou ser esquecida. Só precisava ser acolhida. E assim, entre recaídas leves e novos avanços, Júlia segue. Porque algumas histórias não terminam com ponto final. Elas continuam, se transformam, e nos ensinam, dia após dia, que sobreviver é apenas o começo. Viver, de verdade, é o verdadeiro milagre. Se essa história tocou seu coração, não saia sem deixar o seu like. Compartilhe nos comentários. Você já viveu algo que precisou de muita força para superar? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos relatos reais, intensos e transformadores. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Às vezes, uma história pode salvar mais do que imaginamos.